caóticos! Aqui é Marina Roale, Head de Insights do Grupo Consumoteca. E aqui é Carmela Moraes, Consumer Insights do Grupo Consumoteca. Carmela, quem diria, hein? Chegamos aqui nessa reta final do último episódio dessa temporada especial do estudo Geração Ctrl-Z pelas lentes latinas. Lembrando que a gente vem aqui toda semana trazendo uma imersão, fazendo um zoom em um dos pilares fundamentais para entender o que pensa essa geração Z na América Latina, o que tem de diferente do que a gente vê lá fora, o que a gente pode esperar em relação ao consumo. Então, se você está chegando agora, a gente já falou de sucesso, a gente já falou de relação com corpo e saúde, a gente já falou de marca, a gente já fez um grande panorama das principais tensões dessa geração e, inclusive, fizemos uma faixa bônus aí. Se você não nos ouviu e não ficou ligado lá no nosso Spotify ou nas nossas outras plataformas de streaming, a gente também lançou uma edição especial da Geração Z e sua relação com o futebol, que foi um episódio em parceria com o pessoal do grupo SBF, que é da Centauro, da Nike, de um monte de marca bacana, onde a gente entendeu nesse contexto de Copa, principalmente, como é que a gente faz para engajar essa coisa do futebol com a geração Z, né? Tem gente que acha que eles não conseguem ficar 90 minutos vendo futebol, que eles não gostam desse tema, mas a gente falou muito lá que não é bem assim, que tem várias estratégias e vários caminhos novos para se pensar futebol e geração Z. Mas voltando aqui ao nosso papo de hoje, que vem muito nesse formato aqui, uma mesinha de bar virtual, onde a gente vai falando um pouco o que funciona, o que não funciona, o que teve de dado. A gente vai falar de um tema que é polêmico, que todo ano ele vem como o tema quente do momento, que todo mundo fala, meu Deus, agora vai, isso vai pegar, isso vai mudar o mundo, e sempre fica na promessa, que é a tal da sustentabilidade. Carmela, o que a gente mais ouve por aí quando a gente fala em geração Z e consumo consciente? Então, eu acho que a galera tem uma percepção que essa galera aí, a geração Z, são essa geração totalmente preocupada com as questões sociais, de sustentabilidade, de diversidade, que são aquela geração mimimi, que não pode falar isso, não pode falar aquilo, né? Tem muito meme de milênio aí reclamando. Mas, como a gente já falou aqui em todos os episódios, e eu não me canso de dizer, né? A geração Z, ela não é essa galera que vai salvar o mundo. Não adianta a gente colocar nossas expectativas em cima deles. Eles não vão reparar os erros que todos nós cometemos até aqui. Eles não vão salvar o mundo de fato. Eles não vão estar lá na frente das fábricas, da Shein, com cartazes, né, querendo mudanças das questões trabalhistas. Mas isso não significa que eles não se importem com o mundo, né? Que eles não se importem com a sustentabilidade, que eles não se importem com a diversidade, muito pelo contrário. Obviamente, eles são uma geração que dão bola para isso, olham para isso, prezam muito pelo respeito às diferenças, mas eles não são os maiores ativistas dessas causas, não, né? Eles podem não tolerar os erros, podem exigir respeito, tanto do outro, quanto das marcas, quanto, né, de todas as instituições, mas eles não vão ser eles ali que vão estar no front dessa batalha. Pois é, a gente sempre fala aqui que se você olhar a geração Z ali do alto do seu pedestal ou de uma maneira ali muito genérica, a chance de você achar que eles não fazem sentido ou que eles são muito contraditórios é muito grande. Mas é por isso que os estudos geracionais que realmente importam e que têm realmente um cunho antropológico são aqueles que vai entendendo, né, como é que a gente navega nas tensões do mundo, né? Porque é fato que o mundo está falando mais de sustentabilidade, mas isso não quer dizer que eles vão virar robozinhos ativistas como muita gente está falando por aí. Mas eu acho importante a gente fazer aqui alguns avisos, alguns disclaimers, como diriam os publicitários. Quando a gente entra no tema sustentabilidade, ESG, consumo consciente, responsabilidade social, eu acho que hoje tem muitas palavrinhas da moda, assim, inclusive no mundo corporativo tem um bingo de termos, de conceitos que estão sempre nos reportes de tendência. E que a gente também tem que esclarecer antes de sair falando deles por aí. Assim, acho que não é uma aula sobre sustentabilidade a proposta desse conversa aqui, mas a gente precisa falar deles para entender e explicar, afinal, por que a geração Z não vai salvar o mundo e por que eles não estão militando da maneira que a gente esperava por aí. Acho que o primeiro ponto é a gente entender, sempre que a gente fala em sustentabilidade,
sustentabilidade não é só sobre salvar o meio ambiente, assim. Tem gente que quando pensa em sustentabilidade, imagina naquela marca que usa papel reciclado, aí tem uma foto de uma mãozinha, assim, com aquela terrinha e a plantinha nascendo, e acha que é sobre fazer reciclagem. Eu acho que a gente ainda é muito enviesado, muita disseminação sobre o tema, mas pouca informação real, né? Pouca gente realmente preparada para entender o que é sustentabilidade. São muitos estereótipos, né, Má, com relação a isso, assim. Eu acho que é bem como tu falou. Eu acho que também a gente tem uma visão hoje muito forte com relação à moda, né, de o algodão orgânico e tal, a água. Mas, de fato, assim, eu acho que são muitos estereótipos e pouca clareza do que, de fato, contempla esse termo sustentabilidade. Ele não é só referente a isso que tu falou, né, reciclar e tudo mais. Ele é muito mais, né, vai muito mais além disso. E acho que falta um pouco de clareza mesmo com relação ao termo. Ou sobre a gente ver uma blogueira falando que compra no brechó e por causa disso ela é muito sustentável, né? A gente falou muito disso no episódio de Recycling. Não adianta eu comprar ali uma peça em brechó, mas eu, enfim, tenho 50 mil peças no meu armário, enfim. Várias questões, vários mitos. Mas, assim, dando em um tweet, quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável, a gente está falando em suprir as necessidades do presente, sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Essa é uma definição que eu gosto muito de uma ex-primeira-ministra da Noruega, que atuou como presidente de bancadas desse tema na ONU, e ela fala muito. Então, acho que pensar em sustentabilidade é pensar numa cadeia que funciona, né? Numa cadeia onde a gente consegue se desenvolver sem competir com as pessoas, né? E com o meio ambiente, né? E a gente lembrar também que ser humano também faz parte da natureza. Tem muita gente que esquece. Então, ser sustentável também tem a ver com respeito aos seres humanos. E aí, se você vai lá no site da ONU e vai entender objetivos de desenvolvimento sustentável para os próximos anos, a gente não vai só ver questões como cuidar da vida na água, salvar os oceanos, mas a gente vai ver erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, igualdade de gênero está incluído dentro do guarda-chuva sustentabilidade, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis. Enfim, é a gente pensar em um ecossistema onde a gente consegue ali ter um desenvolvimento, um capitalismo que acontece, mas que a gente vai adotando práticas mais interessantes para todo mundo e para toda a cadeia. Pois é, Má. E aí, dentro disso, assim, nos últimos anos, a gente tem ouvido aí, né, o tal do ESG, né? É a sigla da moda, né? Todo mundo fala sobre isso, tudo é sobre isso hoje. Má, mas me explica aí pra gente o que é o ESG, que eu acho que também é um termo aí confuso e que muita gente não entende. Então, explica também em um tweet pra gente o que é o tal do ESG. Você sabe que os Faria Limers adoram, né? O tal do ESG, que estamos agora, somos DNA, ESG DNA incorporado na nossa marca, no Marketing Corporate, não sei o quê. ESG é um termo que já existe lá desde 2004, né? Que é desde quando a gente tinha esses comitês, Pacto Global da ONU, e sim, para criar esses acordos, na medida que a gente foi percebendo que, de fato, a ação humana tinha uma intervenção e tinha um impacto muito grande na sociedade, na natureza. Se a gente continuasse nesse ritmo de produção de capitalismo da maneira como ele acontece, a coisa ia entrar em colapso. E aí o mercado precisou criar soluções para isso. E aí só agora ali, depois de 2018, 2019, que esse termo voltou com muita força, principalmente pelo mercado financeiro, quando eles entenderam que investir em ESG seria uma maneira de você minimizar riscos e se preparar para as futuras gerações. Um negócio que ele é pensado em ESG, ele é mais preparado para o mundo. E o que isso quer dizer na prática, né? Ele junta 3 letrinhas ali que são fundamentais no pilares da sustentabilidade, que é o environment, né, que é o meio ambiente, social, que é a parte social, e o governance, que é sobre você ter uma governança ética e transparente. Então, pensar ESG é pensar a versão capitalista da sustentabilidade. Então, uma marca preocupada em ESG, ela não vai abrir mão de lucro, ela vai pensar num modelo de negócio. É quase como um reposicionamento do capitalismo, sabe? Assim, de tempos em tempos, o capitalismo faz um rebranding para ele continuar existindo e a gente criou o tal do ESG, que é um pacto que, se todo mundo trouxer para os seus negócios esse mindset e buscar ainda assim o lucro, mas com outro olhar mais comprometido e mais consciente, a coisa vai andar. É como se fosse quase um reparo de danos, então, pelo que eu posso entender. Isso!
Isso, é quase um reparo de danos, é quase isso. Já que eu vou lucrar de uma maneira mais consciente, né? E tem gente que confunde, por exemplo, ESG com fazer filantropia, sabe? Ah, eu estou doando, Uhum. a minha marca está doando para a caridade. Não é sobre isso. É sobre no seu processo de trabalho, é da você ser trabalhar com sustentabilidade da porta para fora e da porta para dentro. O que tem total a ver com o nosso espírito do tempo, porque a gente vive nessa fase que o povo fala do mimimi, a gente tem que olhar, né? Você compra uma roupa, você quer saber quem fez aquela roupa, se teve gente sendo escravizada, se você usou o algodão orgânico, sintético, como é que você fez. Tem um debate que não se tinha, né? Muito maior, né? Do que a coisa já foi um dia. No mainstream, né, esse debate, assim, né? As pessoas comuns falando sobre isso Sim, também, eu né? acho que a gente hoje tem um grau de consciência e de preocupação muito maior. Mas o fato de a gente ter preocupação não quer dizer que a gente já chegou no nosso estágio máximo de ação, né? E de mudança, sabe? Aquela coisa que o assunto tá aí, a preocupação tá aí. Então, falar do tal do ESG daria todo o episódio, porque tem várias questões, assim. Como é que implementa, tem a ver com indicador, tem a ver com uma série de coisas. Mas esse é um assunto que ainda fica muito na bolha corporativa, assim. Acho que a gente está falando disso sem saber que existem esses termos, na verdade, né? A gente está se preocupando com essas coisas sem ficar lendo o reporte ali se a empresa fez tal coisa, doou, não doou, reciclou, se eliminou a água da produção, né? A gente ainda não chegou nesse nível quando a gente fala em sociedade civil de modo geral. Então, mas apesar de SG ser um termo aí, que nem tu falou, que roda bastante tempo no mercado, não é todo mundo que entende e tem uma clareza, né? E a gente foi perguntar para a geração Z, né, na pesquisa que a gente fez aí na América Latina, a gente foi perguntar para a geração Z se eles sabem o que é SG, né? E a gente se surpreendeu, né? Porque 87% dos jovens aí da América Latina nunca ouviram falar sobre esse termo, né? Então, assim, por mais que seja uma geração aí que já está nesse momento de mundo em que esse debate tá mais no mainstream, que nem a gente falou, de fato eles não entendem o que é o ESG, a sigla, né? E aí quando a gente explica para eles e de fato dá a definição ali também do que de novo, né? 57% deles dizem que não acompanham de perto esse trabalho que as marcas que eles consomem fazem nesse campo de ESG, né? Então, por mais que ele seja essa geração que tenha mais clareza do que as gerações anteriores com relação a esses termos e principalmente com a sustentabilidade, eles não estão de fato ali acompanhando e se informando a respeito do que as marcas estão fazendo sobre esse assunto. É muito bom você falar isso, porque tem gente que quando pensa no consumidor geração Z, acha que é aquele consumidor ligado que pega tudo, abre o rótulo, vê a composição dos produtos, que vai checar a origem, vai entender se a coisa tem trabalho escravo, se não tem, que ele deixa de comprar se algo não é interessante, que ele paga mais caro se a marca for vegana e for socialmente responsável. E não é bem assim que a coisa acontece, né? Eu acho que como você colocou muito bem, eles são ligados nesse tema, porque esse tema tá aí para todo mundo, né? Então, ele já cresce na escola ouvindo sobre aquecimento global, questões de sociedade, desigualdade, as pautas de diversidade, tudo isso é super importante para eles. Mas tem um jeito de pensar esse tema, e aí eu acho que tá na hora de a gente trazer aqui algum nomezinho, como a gente costuma fazer, que ajude a gente a entender, então, como que eu entendo a relação da geração Z com esse tal do tema da sustentabilidade. Então, Má, como a gente falou, né, eles não vão salvar o mundo, principalmente, né, porque eles são essa geração aí que tem uma questão do individualismo muito forte, né? O individualismo, ele é um pilar essencial aí para essa geração. Então, de fato, eles vão querer salvar antes a si mesmo do que qualquer outra coisa. Então, a gente chama aqui, né, que a geração Z, ela faz um ativismo terceirizado, né? Porque eles sim problematizam todas essas questões, eles se preocupam com isso, mas eles vão problematizar muito mais as estruturas do que esses pilares a nível individual, né? Eles vão questionar muito mais os governos, as empresas, do que ficar cobrando o outro lá se ele fez xixi no banho ou se eles têm composteira em casa e só compram roupas de algodão orgânico e tudo mais, né? Porque, de fato, essa galera, eles não tomam para eles essa culpa, né? Eles não acham que eles são os grandes... Eles não acham são as pessoas ali, né? Os principais culpados por isso, né? Muito pelo contrário. Então, quando a gente pergunta para eles quem que, na opinião deles, são os maiores responsáveis por tomar para si essas ações aí voltadas à sustentabilidade, ESG e tudo mais,
Eles acham que 59% a responsabilidade é do governo, 52% a responsabilidade deve ser das empresas, e depois, em terceiro lugar, com 50%, que essa responsabilidade aí é parte dos cidadãos, né? Então, eles acham que tem gente aí que tem que trabalhar antes deles, né? Que tem que se preocupar aí com esse ativismo antes deles. Então, eles são ali fiscal, eles estão fiscalizando as marcas, eles estão fiscalizando os governos, eles querem saber o que está rolando, mas, de fato, eles não vão ser eles que vão estar lá, de novo, né? No front aí dessa disputa. Caóticos, guardem este nome: ativismo terceirizado. E acho que a Carmela cita um exemplo aí, e eu me lembro de um ícone da geração millennial, que é a Gisele Bündchen, né? Que ela é toda ecorresponsável. E ela teve uma campanha numa época, que ela ia na Globo, ela foi no Faustão, e ela falava para as pessoas fazerem xixi no banho. Que é o que você fala aí, porque, né, tinha essa coisa, tinha uma conta, que se você fizer seu xixi no banho, e não é uma descarga menos que você dá, e no ano tem um impacto, que a sua atitude individual ia fazer uma grande mudança no meio ambiente. Isso é um discurso muito a cara da geração millennial, mas não é a cara da geração Z, né? E aí a gente cai nas estruturas que você falou, né? Por quê? Que a geração Z, ela não compra esse discurso de, olha, cada um faça a sua parte, a gente vai salvar o planeta Terra e a gente acredita num mundo melhor. A geração Z já passou dessa fase. Ela acha que o mundo já tá destruído, ela acha que todo mundo que veio antes dela fez besteira por aí, né? Ferrou o mundo, e ela acha uma baita de uma injustiça. Olha só, como vocês estragam o mundo, e na minha vez, vocês esperam que eu abra mão de uma série de sonhos de consumo e de um estilo de vida que vocês tiveram para salvar o planeta, sabe? Então não jogue essa responsabilidade nas minhas mãos. Então a geração Z, ela tem uma lógica de sim, eu me preocupo com isso, mas eu vou problematizar as estruturas, né? Que é aí que você falou, que é antes de mim é o governo que tem que fazer alguma coisa, são as marcas que tem que fazer alguma coisa. Então por isso a ideia de terceirizar, sabe? Assim, é importante, mas eu sou o mais fiscal dos outros do que eu achar que é ali, eu deixar de comprar uma blusinha um dia, ou um canudo que eu parei de usar, que isso vai mudar, sabe? Não é o meu canudo que vai salvar a tartaruga, sabe? Eu lembro da gente ouvir em campo de uma entrevistada que ela fala assim, ai, você me desculpe, as pessoas acham que vai ser uma blusa a menos que eu vou comprar, que vai salvar as questões de meio ambiente, quando, na verdade, o problema está na agricultura, no agronegócio, na maneira como a gente faz, no estímulo às coisas, na taxação. Então, eles vêm com um monte de dado do tipo, vamos rever a forma como a coisa é regulamentada, né? Então, eu vou jogar o holofote para quem deveria estar fazendo algo. É claro que eu posso fazer algo em escala individual, mas eu não acho que sou eu que vou mudar, sabe? Não acho que eu preciso ir para frente de um prédio e ficar carregando ali plaquinha e vão para esse lugar, assim. Acho que existem nomes que viraram ativistas dentro da geração Z, como é o caso da Greta Thunberg. A Greta Thunberg, para quem não sabe, é uma menina de 19 anos, que é sueca, né? Ela ficou famosa por ser líder de um movimento de greve das escolas em prol do clima. Ela já comprou briga com Trump. Ela já foi para a Convenção Nacional de Questões de Assuntos de Clima na Humanidade. Ela, em vez de voar de avião, porque o avião emite gás carbônico, ela atravessa o oceano de barco. Então ela é todo um ícone dessa geração, mas ela gera muito mais admiração da geração Z pelo fato dela ser uma menina empoderada que bota a banca no presidente da nação de maior poder do capitalismo, do que pela questão só dela ser militante, sabe? A galera fala, nossa, a Greta é incrível, eu admiro ela, mas eu não vou deixar de viajar, sabe? Tipo, Kylie Jenner tá aqui me inspirando e ela tem o próprio avião dela, sabe? Então a gente tem que saber diferenciar e não se iludir. Inclusive, quando a gente fez esse campo na América Latina, a gente viu que tem uma versão da Greta na Colômbia, que é o menino Francisco, que também fala, também está super consciente. Ele hoje é líder de várias pautas, ele participa de várias convenções e congressos, mas ele é esse caso, que ele inspira, ele tem uma voz, ele fala com uma comunidade de nicho, mas ele não é a média das ações dessa geração. Eu acho que é muito importante a gente balizar e trazer isso aqui. Eu lamento se você tinha essa expectativa e falava, meu Deus, essa geração vai transformar o mundo num lugar melhor, a gente vai salvar tudo que precisava salvar. E não é bem assim. Eu não queria mesmo! Mas se você quiser resgatar essa fé na humanidade, siga lá, @FranciscoActivista. E você vai saber um pouquinho mais do que ele anda falando por aí. Essa geração, eles têm também um comportamento muito de ponderar as coisas, né? Bagunça de um lado, arrumo de um outro. E daí tu
estava falando do exemplo da blusinha, e não tem como não pensar na Shein, né? Acho que todo mundo deve estranhar essa loucura da geração Z pela Shein, justamente por ser uma marca aí que tem questões, né, que se duvida aí das procedências trabalhistas e com relação a também ao excesso, né, de produção que eles têm. Só que eu acho que a Shein, ela entra para a geração Z muito dentro dessa lógica de ponderar, né? Eu deixar de comprar qualquer coisa na Shein não vai ajudar o mundo a ser um lugar melhor, né? Quem tem que resolver isso é a indústria da moda, né? São os governos, são as leis aí que tem que mudar, não sou eu, né? E ao mesmo tempo, ao passo aí que a Shein, ela tem milhões de questões aí associadas à falta, né, de preocupação com o ESG, ou pelo menos falta de transparência com relação a isso, né, porque eles não deixam claro como que é o processo de produção e tudo mais, ela é uma das grandes marcas aí do momento que, por exemplo, traz um acesso de moda a corpos diversos, cobrando muito pouco. Né? Então, assim, beleza, por um lado a Shein aí pode estar poluindo e tudo mais, mas por outro ela está dando acessibilidade aí de moda para a galera que não tem grana para pagar mais caro, que não acha roupas para si, né? Tanto que eles têm lá tanto plus size quanto também corpos petit, eu acho que eles falam. Então, é uma ponderação, né? Beleza, por um lado ela estraga, mas por outro lado ela ajuda. Então, eu acho que entra dentro dessa balança, assim, né? E daí, tanto até que quando a gente também pergunta para eles com relação ao que eles acham que agrega valor para uma marca, a gente tem um ranking aqui que 78% aí dos jovens latinos afirmam que a primeira coisa são bons produtos, né? Eu tenho que gostar desses produtos, eles têm que ser legais, têm que me agradar, têm que ser bons e tudo mais. 58% acham que uma marca boa tem que ter uma boa política de relacionamento com o consumidor, o que faz o que deixa muito claro aquela coisa de que eu venho antes, né? Eu preciso que a marca fale bem comigo, tenha um bom relacionamento comigo, me responda, cumpra aí com tudo que ela tá me prometendo. E só em terceiro e quarto lugar desse ranking que a gente vê as questões de sustentabilidade. Então, com 51% fica essa questão da responsabilidade ambiental, 42% fica com relação a comprometimento com diversidade, e ainda ali em quarto lugar no ranking fica com 34% todas as questões de governança, ética e transparência. Ou seja, né, a gente está vendo que, por uma marca ser interessante para a geração Z, ela sim tem que cumprir aí com questões de ESG, mas antes ela tem que entregar aí bons produtos, bom relacionamento, boa comunicação com o seu consumidor, né? Então, acho que entra dentro dessa ponderação, né? Beleza, tem que sim se preocupar com isso, tem que sim olhar para essas questões de sustentabilidade, mas também tem outras coisas aí nesse meio do caminho, como no caso da Shein aí, que entrega diversidade e tudo mais. Acho que tem um ponto legal que você fala aí, Ká, que quando você traz essa hierarquia de coisas que agrega valor para uma marca, o aprendizado que fica em primeiro lugar, vem produto, né? Nessa pergunta aí que você traz, o que agrega? Primeiro, é um bom produto. Segundo, é uma boa política de relacionamento com o consumidor. A gente falou isso pra caramba aqui no episódio de consumo. E aí, em terceiro, quarto e quinto lugar, vem um monte de coisas aí de sustentabilidade. Então, é quase como se o combo para você se relacionar com a geração Z, produto e consumidor em primeiro lugar. Então, me dá um benefício para mim, mas eu também quero um benefício para o mundo. E eu acho que, somado a esse conceito de ativismo terceirizado, a gente pode adicionar aqui a ideia de sustentabilidade conveniente, né? O que é isso? A gente vive no mundo da narrativa. Essa geração Z, ela entende muito bem que nesse mundo onde está todo mundo falando, cancelando, julgando o outro, você tem que eleger qual narrativa funciona para você. Então, uma marca, ela tem que me dar uma narrativa que funciona na minha lógica de ESG. Isso explica o sucesso da Shein, porque se por um lado é uma marca chinesa com uma fonte de trabalho, né, muito duvidosa ali, né, as políticas de trabalho muito duvidosa, por outro lado tem uma narrativa que funciona, que é, poxa, mas ela democratiza a moda para mim. Ela entrega um produto a preço muito barato, né? Então, eles conseguiram, se antes o fast fashion era considerado a moda democrática, não é mais. Hoje, lojas de fast fashion são consideradas caras. Chega aí o ultra fast fashion. Eles entram na lógica da diversidade, então, poxa, eles entregam roupas para todos os corpos, né, em todas as suas versões e especificidades, coisas que as marcas locais e globais e grandes que caminham a passos muito lentos para entregar. Há quem chame isso de passar pano. Sim. Pode ser, né? Mas o fato é que, se você quer entender essa geração, tem
tem essa pegada, né? Que narrativa eu escolho? E aí a gente tem que lembrar que sustentabilidade são vários pilares. Então tem o E, tem o S, tem o G. Então, o S, ele tem muito mais peso hoje para essa geração. Principalmente quando a gente compara esses dados que você falou ali, né, nos países da América Latina, o Brasil é quem mais se importa com diversidade em relação aos outros. Assim, México e Colômbia dão um pouco mais de peso para a questão ambiental, e no Brasil não, é tudo um pouco mais empatadinho, mas a coisa da transparência e da diversidade ela é muito importante, porque é isso, né? A gente aqui sente mais essa dor, né? Então, acho que é importante a gente frisar esse ponto também. Então, Mato, falou da passada de pano, né? Mas acho que, assim, é uma passada de pano até certo ponto, né? Tem uma questão importante que a gente também já falou até no último episódio de Geração Z que a gente falou de sucesso, o quanto a reputação importa para essa galera, né? Eles vivem nesse mundo aí que a imagem é tudo. Então, é uma passada de pano até certo ponto, né? Até o momento em que isso impacta ou não na reputação da marca, né? Então, grandes escândalos podem sim colocar em risco essa fidelidade ali, né? O gostar ou ser lover de uma marca ou não. E aí, como teve também recentemente esse episódio especial junto com o grupo SBF, da Geração Z Futebol, e tem um dado muito legal que casa aqui, que é com relação, né, a gente sempre acha, né, eu sou Flamengo até morrer, né, não importa o que, eu vou torcer pro meu time, e com a Geração Z não é bem assim, né, então a gente tem um dado que 1 em cada 4 jovens da Geração Z abandonaria o seu time, deixaria de torcer pro seu time, se esse time se envolvesse em questões aí que envolvem preconceito de gênero, racial ou envolvimento em algum escândalo político, que é bem o S que tu falou, né, essa preocupação com a questão social. E aí não tem como a gente não falar, que é um tema quente aí nessa semana que a gente está vivendo, que é a grande polêmica da Balenciaga, né? Não vou entrar aqui nos pormenores do que aconteceu, mas a Balenciaga, que era aí uma grande queridinha dessa geração, colocou em risco sua reputação aí com a última campanha envolvendo questões de pedofilia. E aí a gente começa já a ver galera no TikTok tacando fora, ou pelo menos simulando que tá tacando fora as roupas da Balenciaga, porque mexeu na reputação da marca, né? Beleza, eu vou passar um pano ali, mas no momento em que a marca é cancelada, né? Como a própria Geração Z diz, eu não vou mais passar pano não e vou mudar minha relação com a marca a partir disso. Não vou odiar essa marca para sempre, talvez ela consiga se redimir, né? Acho que, como a gente falou também, nada é para sempre para a Geração Ctrl Z, né? Nada. Tudo é possível de ir e vir. Quando tem aí alguma questão muito forte que envolva todas essas problematizações sociais, principalmente que interfira aí na reputação da marca, de fato é um afastamento, né, que a Geração Z tem. Não, essa coisa da reputação é muito boa pra gente entender, né, porque eles... É sobre pega mal pra mim usar, né, dado que eu sou um ativo e eu tenho uma reputação, eu não vou ficar checando todo dia o que a marca tá fazendo, mas uma vez que vá a público algo que não é legal... Putz, não vai ser... Não, sabe, essa collab minha, de eu usando essa marca, não vai ser legal pra minha imagem. Não, tanto que a GK fez um pronunciamento aí, né? Porque ela tava aí sendo ícone da Balenciaga no Brasil, fez um pronunciamento dizendo... Pois é. Né, tá ali, ela tá fazendo a gestão de crise da imagem dela. A Balenciaga, não sei, né? Mas... Entende? Não é do mundo. Putz, chegou em mim, né? Teve uma consequência individual. Então, é sobre a gente gerir essa reputação. Então, acho que isso é importante. Quando você fala do temporário, a gente pergunta pra Geração Z nessa pesquisa se ela já cancelou alguma marca por ter se envolvido em um escândalo. E metade, sim, 50% da geração já cancelou alguma marca. Mas é interessante que desses 50%, 30% que cancelou definitivamente, né? E 20% cancelou por um tempo. Fala, não, cancelei, é aquilo, né? De repente voltou a fazer sentido. Então tem sim essa coisa da fiscalização, isso é importante. Você tem que estar ali, né, acompanhando os movimentos do nosso mundo, mas tem esse jogo que a gente precisa entender. E aí quando a gente fala de Shein, que você trouxe muito aí, que funciona, né? Eles conseguem conquistar a Geração Z por outros pontos. As marcas muito espertas e muito antenadas,
elas entendem que não é na sustentabilidade que elas têm o principal atributo de produto, mas que é importante para a marca, né? Então a Shein, ela já está declarando por aí que vai investir pra caramba em sustentabilidade nos próximos tempos, porque esse é o principal ponto frágil dela com a geração Z, né? Eles entregam um preço legal, eles estão entregando o tipo de conteúdo de produto na moda e no tempo que essa geração quer, eles conseguem capilaridade, eles entregam para todos os corpos. O ponto frágil é esse, assim, e já começou especulações de possíveis trabalhos escravos, então, assim, relacionado à marca lá na China. Então, eu vou começar a agir agora e vou mostrar que sim, né, sei lá como eles vão fazer, mas a gente já vê várias matérias aí, recentemente saiu uma matéria na Exame, onde eles falam que eles já lançaram um relatório de sustentabilidade deles, se comprometem em reduzir 25% das emissões da cadeia de suprimentos até 2030, eles começam a trazer indicadores, eles vão começar a mudar algumas questões de formato de entrega dos produtos, reduzir plástico, enfim. Fica na promessa, vamos ver o que vem, mas acho que essa é a cerejinha do bolo que faltava para a geração Z defender essa marca que é tão queridinha para eles. Então, eu acho que isso que tu fala, assim, até essas ações da Shein e tal, acho que é legal porque se fala há muito tempo, né, do termo greenwashing, né, que também as pessoas usando também essa desculpa aí da sustentabilidade e acabam fazendo práticas que não são totalmente sustentáveis, né, que acaba enganando um pouco aqui, um pouco ali. E, de fato, assim, a geração Z, ela não cai no conto do vigário assim tão fácil, não, né? Então, se é para fazer uma ação de sustentabilidade, se é para se comprometer com isso, que se comprometa mesmo, né? E que se comprometa com a cadeia, né? Porque é isso, a gente vê muitas marcas que fazem, aqui é a minha coleção sustentável, ou aqui a gente tem uma ação e tal, de devolução de peça, ou tudo mais, né? Coisas assim que a gente vê que é comum. E a geração Z sabe que isso não é isso que vai solucionar o problema ali, né? Não vai ser uma coleção... Se é pra ser, seja direito, né? Seja de ponta a ponta. Isso, e que pense na estrutura da indústria, não se preocupe tanto. A gente vê muitas as marcas se preocupando com o produto final, né? É a garrafinha que tu enterra e vira uma árvore. É a calça que tu me devolve e tu ganha desconto. E o problema, ele não tá lá na ponta do produto, né? Ele tá, assim, na cadeia, na indústria, né? Na forma como as indústrias aprenderam a fazer. Então, se é para fazer, que de fato pense em ações que mudem a forma como a gente faz as coisas e não fique só pensando ali no detalhe final daquele produto, que isso não cai tão bem, né? É melhor não ser sustentável, ficar calado ali no silêncio, esperando alguém descobrir, do que resolver falar um negócio mambembe que você faz e que, assim... Se alguém pegar e jogar uma lupa de perto, jogar e te expor numa rede social, você tá ferrado. Porque aí vai ter, sim, esse sentimento de enganação. Porque a transparência é muito importante para essa geração, né? Que é isso que entra na governança. É sobre um negócio que tá posto, assim. Quando a gente conversa com eles, vem muito essa ideia de que isso é importante. É quase como esse deveria ser o básico das marcas, né? Deveria ser um dever de casa. Você já tá com os seus pilares da sustentabilidade instituídos e implementados, mas não é bem o que acontece, mas também não é ele que vai ficar fiscalizando e deixando de consumir por conta disso. Eu acho que esse é o aprendizado principal que fica aqui hoje. Enfim, acho que acabamos, né, Carmela? Entregamos. Encerrando aí com chave de ouro o último episódio dessa temporada especial de Geração Z. Não o último de Caoscast, hein, gente? Não nos abandonem. Estamos encerrando um ciclo. Tem muita coisa pra gente falar aqui. E nem encerramos o tema Geração Z, porque ele vai voltar muito, porque a gente não abandona o osso. Acho que encerramos aqui e acho que nesse formato também, né? Eu e a Marina, a gente vai voltar e vamos ter um hiato, mas voltaremos em breve. Com a nossa bancada completa aí, pra quem tá com saudades do Michel e do Wesley, eles vão voltar, tá? Não se preocupem, que vocês não vão ter só eu e Marina pra sempre. E a gente volta com novidades, hein, Marina? Eu não vou dar spoiler, mas a gente volta com novidades em 2023. Me sinto muito chique, essas pessoas. Vem aí, spoilers, enfim. Projeto secreto. Vamos entregar. Projeto secreto. Gente, muitos projetos rolando. Mas antes desse hiato começar, tem mais um convite pra fazer a vocês. Ainda teremos um episódio extra, super especial, mais um em parceria com o Grupo SBF, onde a gente ainda aproveita esse climinha de Copa para falar sobre geração Z, futebol e essa era dos influenciadores, né? A gente sabe que a gente está vivendo a Copa, onde recordes de streaming pela primeira vez transmitido Copa. Casimiro, um cara que é
vem da Twitch, vem do YouTube, de repente tá competindo com um canal grande como a Rede Globo. E a gente vai falar bastante sobre esse movimento com um convidado muito especial. Então, próxima terça-feira tem play, tem ainda episódio pra gente fechar o ano com chave de ouro com vocês. E, gente, não esqueçam aí de nos seguir em todas as redes sociais, né? @Grupo Consimoteca lá no Instagram. E também, quem quiser interagir um pouco mais com a gente, pode entrar no nosso grupo do Telegram, que vai receber aí todas as informações, todos os spoilers em primeira mão. Então, lembrando, né, que essa temporada do Caoscast foi feita com a produção aí exclusiva do Grupo Consimoteca, em cima aí da nossa pesquisa do Lab da Geração Z pelas lentes latinas. A pesquisa inteira desse projeto ficou por conta do nosso time de insights, coordenado pela Má. O roteiro ficou por conta da Vanessa Vieira e a edição do Wesley Xavier. Tchau, tchau, caóticos. Beijos. Um beijo, caóticos. Climinha de Copa. Nos vemos. E é isso aí. Climinha meio Copa, meio fim de ano, meio... Nem sabemos mais em que dia estamos, mas chegaremos lá. É isso, gente. Um beijo e nos vemos em breve.